Olá, continuamos com a série especial Educação Novos Rumos. Com a presença de especialistas no assunto, professores e estudantes vamos traçar o panorama do ensino no Brasil e debater os principais desafios. O tema de hoje é o currículo no ensino médio. Nas linhas do caderno, português, literatura, matemática, geografia, história, física, química, biologia, língua estrangeira, educação física, artes, filosofia e sociologia. 13 disciplinas compõem o currículo do ensino médio no Brasil. Colocam muita coisa na nossa cabeça, esperam que a gente aprenda, decore, e coisas necessárias, coisas que a gente realmente precisava aprender, a gente não aprende. No banco da escola, estudantes permanecem durante 800 horas por ano, distribuídas em ao menos 200 dias letivos. É a massa que muda de estado. O tempo, ele é curto. O ano não é tão extenso assim, tem muita matéria e é sempre necessário estar estudando, todo dia. Há quem queira até mais. Tecnologia, robótica seria importante. Principalmente as matérias de filosofia e sociologia que prepara o aluno para ter um senso crítico. Eu acredito que o currículo do ensino médio ele esteja falho em alguns detalhes, que ele precisa ser modificado em algumas áreas, tais como as artes. Para o secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, os alunos não aprendem o que deveriam. Basta ver o número de evasão que existe e o número de desinteresse por parte dos estudantes que cursam o ensino médio. As nossas evasões no ensino médio são escandalosas. Eu não conheço nenhum país que tenha um ensino médio com 13 disciplinas. Num ponto, todo mundo concorda. Os estudantes querem que a reforma escolar seja discutida com eles, com os professores, com quem vive o dia a dia da sala de aula. E é na sala de aula que a transformação precisa acontecer. Entram alunos, saem cidadãos. E para debater o ensino médio no Brasil, recebemos Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, a educadora Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em educação Marisa Abreu e Cláudio de Moura Castro, PhD em Economia e pesquisador em Educação. Começar então falando do currículo, como é hoje, é nosso tema desse programa. Hoje os alunos cursam 13 disciplinas obrigatórias, quer dizer, todo mundo aprende o mesmo conteúdo ao longo de 3 anos. Cláudio, o que dizer dessa quantidade de disciplinas? Uma visão herética. Tem um filósofo inglês que eu gosto muito, Whitehead, e ele diz o seguinte: o que quer que se ensine em profundidade. Meio brincando, meio sério, eu proponho que jogue fora os parâmetros curriculares e substitui por essa frase: o que quer que se ensine, que seja em profundidade. Ou seja, o que a gente sabe da psicologia do aprendizado? Quando a gente se defronta pela primeira vez com o material, você não entende, você tem medo e você não gosta. É preciso insistir para vencer a barreira do não gosto e entrar na fase de, olha que coisa interessante, deixa eu brincar com essa ideia. Se a velocidade com que os materiais passam, com a velocidade que os capítulos e assuntos se sucedem é demasiada, o que acontece? Não se para o tempo suficiente em nenhum tópico para gostar dele. Então, é uma sucessão de não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Então, o que quer que se tenha que fazer para mexer no currículo, a primeira providência e a mais importante de todas é cortar, cortar, cortar. Aprender e ensinar menos para o aluno aprender mais. Bom, eu acho que, sem dúvida, quando o Cláudio coloca a questão do aprofundamento, é fundamental. Você precisa aprofundar para conhecer mais e para aprender a gostar. Mas a questão do cortar, teria algumas nuances aí. Eu acho que não é questão. Temos 13 disciplinas, é muito para dar o tempo todo. Mas você, com os diferentes percursos, que é o que a reforma está propondo, a questão não é só diminuir o número de disciplinas. Eu acho que é você poder aprofundar, você optar por diferentes caminhos e poder aprofundar. Se serão 13, 15, aí no total, né? E aí cada aluno vai estar escolhendo o seu percurso. Então, eu acho que a gente tem que pensar, num primeiro momento,
como você garantir a qualidade deste currículo neste primeiro momento, que são para todos os alunos. Então, assim, isso é de fundamental importância. Essa questão de você não ter uma diversificação da rede é bacana, mas que cada uma dessas diferentes modalidades de ensino médio, ela alcance uma qualidade. E o outro ponto também não adianta você só cortar se você não colocar disciplinas que, primeiro, tenham a profundidade necessária e, portanto, professores que estejam formados naquela disciplina e que possam dar essa profundidade. E o segundo ponto é que são disciplinas que estejam ligadas com as questões contemporâneas, né? Então, isso é fundamental. Então, mesmo as disciplinas mais tradicionais, elas devem estar discutindo os temas que são de interesse dos alunos, que são os temas contemporâneos. E nas disciplinas mais ditas técnicas, que sejam modalidades profissionalizantes que estejam de acordo com aquele entorno, com aquela comunidade e com as questões do mundo contemporâneo. Agora, do outro lado, esse professor, Priscila, ele dá conta de passar todo esse conteúdo, porque eles têm metas a cumprir. Eles chegam ao final do ano cumprindo essas metas? Como é que isso funciona na prática com essa quantidade de disciplinas? Acontece o que o Cláudio falou, né? Eles acabam correndo muito, porque realmente eu acho que tem uma questão que é o seguinte, tudo é relativo ao tempo que você tem. Na verdade, a gente tem essa quantidade enorme, dado o tempo também que a gente tem de ensino médio, o tempo que a criança, que o jovem fica na escola. Né? O jovem no Brasil, né? A gente tem aí, a reportagem mostrou, 800 horas por ano, em 200 dias letivos, 4 horas por dia. É isso também que a gente não vê no resto do mundo, né? A gente não vê duas coisas no ensino médio no mundo. 4 horas, 13 disciplinas obrigatórias. É óbvio que não vai dar certo. Tudo passa corrido, o professor não consegue dar conta, até porque, ainda mais no ensino médio, o professor ele acaba não preparando o direito de uma forma interdisciplinar. Qual que é a principal diferença em relação ao resto do mundo? Você falou isso, a gente não vê no resto do mundo, essa grande quantidade. Ensino de 4 horas, que na verdade são 2 horas e meia do que a gente tem no Brasil. E lá fora funciona como? Algum exemplo acima que de 6 poderia horas. servir aqui? A gente tem, em geral, são 6 horas. 6 horas é o normal. E aí você tem alguns países que tem 7, alguns países até que chegam a 8, mas é bem mais restrito. Mas o que a gente tem é o seguinte, olha, 6 horas é algo que dá para a gente trabalhar com um pouco mais de tempo, o aluno fazer projeto, que é uma coisa que, em geral, funciona muito bem se o professor é bem formado, sabe fazer projeto. É uma metodologia que dá muito certo, você consegue fazer o cruzamento entre física, biologia, matemática, quer dizer, aí você começa a contextualizar, o conhecimento começa a fazer sentido para esse aluno, ele começa a ver como que eu uso isso na vida. Quantas vezes a gente não ouve, acho que se a gente perguntar aqui, a gente sempre vai ouvir assim, por que eu estou aprendendo isso? Em geral é isso que acontece, mas por quê? Não é porque aquele conhecimento não é importante, a gente usa isso na vida. O problema é que na escola isso não é contextualizado. Volta para a questão da formação de professores. Agora me passa aqui pela cabeça, a gente fala disso há tanto tempo, os estudantes dizendo, a escola é chata há tanto tempo, essa quantidade de matéria. Eu lembro quando eu estudei, eu também me questionava, por que eu estou aprendendo isso? Como é que eu vou usar isso? Por que não muda? O que falta para que aconteça uma mudança de fato? Mas essa discussão é tão antiga. Pois é, olha, eu acho que o problema é que a gente tem um currículo igual para todo mundo, a gente não aceita que ele não seja igual para todo mundo, então a gente tem 13 disciplinas nos 3 anos letivos. Do ponto de vista do professor, aqui tem professores também, se ele vai dar 2 horas de história por turma, ele vai ter que ter 10, 20 turmas para cumprir a carga horária dele, ele também não consegue a interação com os alunos, né? Agora, o que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte, o ensino médio é a etapa final da educação básica. Se ele é a etapa final da educação básica, ele tem que fazer a transição para a profissionalização. Todos nós vamos nos profissionalizar, alguma atividade profissional que nos garanta a sobrevivência a gente tem que ter. Essa profissionalização pode ser de nível médio ou de nível superior. Então, mesmo o ensino médio, que não é profissionalizante, ele já pode encaminhar para os interesses dos alunos na sua área profissionalizante. É isso que nós estamos discutindo. Quando a menina diz, eu quero estudar robótica, bom, tem gente que não quer estudar robótica, quer estudar literatura, né? Então, como é que a gente diversifica o currículo de tal forma que já encaminhe, ainda sem ser profissionalizante, para a área de profissionalização que o jovem tem interesse. Um quer estudar informática e matemática, o outro quer estudar literatura, língua estrangeira e quer discutir filosofia, né, na perspectiva da cidadania. Acho que a nossa grande questão é
o ensino médio como caminho para a etapa da profissionalização no nível médio ou superior e que o democrático não é o estritamente igual para todos. Democrático é dar os tratamentos diferenciados conforme os interesses da juventude brasileira, garantindo igual qualidade. Sim. Essa é que é a questão. Bom, a Laís Duarte está lá na plateia, as pessoas querem falar, está me chamando lá, Laís. É isso mesmo, muita gente com pergunta aqui, Andresa. Agora a gente vai ouvir o Bruno, que é professor de arte, e justamente a preocupação dele não é a quantidade, é a forma, não é, Bruno? Exatamente, né? Como já foi colocado, acho que 13 disciplinas é um problema, depende de como elas são colocadas, quantas disciplinas são. O que tem de positivo no currículo hoje? Tem de positivo, por exemplo, uma inserção do jovem na cultura. Nas aulas de arte a gente debate culturas juvenis, como o jovem se insere esteticamente pela música, se ele se insere pelo cinema, pelas suas histórias em quadrinhos, pelo desenho, pela arte, pelo grafite. Eu acredito que uma das questões não sejam ser 13 disciplinas, ou 7 disciplinas, ou 20 disciplinas, a maneira como isso é colocado na escola. Nossa escola tem um modelo muito antigo ainda, com os alunos todos olhando para frente, com 45 minutos, querendo receber um conteúdo. E se isso não mudar, não importa, eu acho que o número de disciplinas. Muito interessante. É um professor falando. Qual que é o nome dele? Bruno. Bruno. Maria Alice. Eu acho que o Bruno trouxe questões importantíssimas, né? Quem está lá na ponta, na sala de aula. Eu gostaria de pegar alguns pontos que ele colocou. Primeiro, a questão da cultura. Eu acho importante, você trouxe isso quando você pensa em jovens, especial, todos os jovens, a juventude, né? A cultura é uma questão fundamental para essa juventude, ela se expressa através da cultura e a cultura traz um ponto muito importante que é a identidade desses jovens, especialmente esses jovens de periferia que encontraram na cultura, nas diferentes expressões, né? Começou lá com o hip hop, com os Racionais e várias outras manifestações artísticas, foi através da cultura dos saraus literários que eles conseguiram se impor, se colocar, ter voz, estarem nos blogs, estarem participando da vida das suas diferentes cidades. E eu acho importante também colocar, a Priscila já falou, já trouxe, pensar em termos de projetos, o professor Bruno trouxe também. E nós temos aqui em São Paulo, na rede municipal, ou seja, uma rede municipal, uma rede grande da cidade, o que é chamado ciclo autoral, e que os jovens são muito motivados em torno de projetos de intervenção nas suas comunidades, né? Então, isso deu um pique nas escolas, esses jovens do final do ensino fundamental 2, então nós estamos falando, é o final do ensino fundamental 2, é como se fosse um trabalho final de formatura, aqueles jovens em grupo, pensando um projeto com professores de diferentes disciplinas e um projeto tem a ver com a intervenção na sua comunidade, ou seja, essa relação da escola com a comunidade. Então, o que eu quero dizer é que já existe, é possível, e os jovens se sentem pertencentes e sentem essa conexão do uso do conhecimento na sua comunidade e a comunidade voltando. Aí sim ele entende por que ele está aprendendo isso aí, aquilo. Então, isso já acontece. Cláudia. Tentar juntar uma coisa que a Marisa disse com o Bruno. Há uma diferença entre aplicado e profissionalizante. Muita gente defende o ensino profissionalizante porque ele é aplicado. Mas o ensino não precisa ser profissionalizante para ser aplicado. Aplicado significa você pega uma ideia estratosférica, como ela vem no livro, e aí você diz, vamos lidar com um problema real. Vamos aplicar essa ideia no concreto, seja em português, seja em matemática, seja em arte, seja em física. Então, volto ao meu refrão anterior. Não há a mais remota possibilidade de aplicação se o professor é obrigado pelo coordenador a percorrer uma quantidade extraordinária de tópicos. Eu cito um pequeno exemplo que não é nem do ensino médio. Um matemático russo que estudou nos Estados Unidos e mora em Pernambuco. E ele faz uma salada dessas coisas aí. E ele dá o seguinte exemplo. Em Singapura, no 4º ano primário, eu sou do tempo que dizia 4º ano primário, os alunos aprendem 4 tópicos. Nesse mesmo ano, no Brasil, aprendem 28. Olha o Brasil e Singapura no PISA. Ou seja, nós insistimos no erro de tentar ensinar demais e os alunos aprenderem de menos. Eu estou me repetindo, mas eu acho que o ponto é tão fundamental que merece. Quer dizer,
para aplicar, e sem aplicar a gente acha que aprendeu, mas não aprendeu, é preciso tempo. E para ter tempo é preciso subtrair outras coisas que não dá para fazer, o que quer que seja, podemos discutir. A diversificação é uma maneira de você não ensinar com menos peso, menos ênfase, menos tempo, aqueles assuntos que os alunos têm menos interesse. Quer dizer, quem gosta de robótica, pegar o exemplo da Marisa, vai se fixar mais na robótica. Sim. E não vai aprender as guerras púnicas. Você ouviu falar e passa batido. E quem está interessado em o que aconteceu na Inconfidência Mineira, não sei o quê, não precisa ficar gastando tempo com derivada integral. Quer dizer, gasta a cabeça no que ele gosta. Aí você gera tempo para aplicar, para gostar e para fazer com que aquele conhecimento se incorpore ao repertório das coisas e daquilo que você pode usar para dar mais sentido e para você se tornar mais eficaz no seu cotidiano. Muito bem, nós vamos para um intervalinho bem rapidinho, nós voltamos já com a série Educação, Novos Rumos. Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos o currículo do ensino médio. Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, com Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho do SEMPEC, a consultora em educação Marisa Abreu e também Cláudio de Moura Castro, PhD em economia e pesquisador em educação. Bom, no bloco anterior, vocês foram unânimes aí em afirmar que 13 disciplinas é demais, é um excesso de disciplinas, precisaria então repensar essa quantidade. Mas então, quais não podem faltar? Quais disciplinas são indispensáveis para a formação de todo cidadão? Priscila. Bom, não vou nem falar em disciplina, vou falar um pouco assim, acho que a gente tem que assegurar entre os alunos a forma de pensar alguns conteúdos, mas principalmente uma forma de raciocinar algumas coisas, por exemplo. Claro que a gente tem muita convergência, muito consenso em relação ao português e matemática, né? Que são duas áreas fundamentais para a gente entender o mundo, fruir o mundo, começar a gostar das coisas. Se você não entende nem o básico da matemática, você não consegue depois ter prazer em resolver uma equação do segundo grau, por exemplo. Mas acho que tem uma questão que é o seguinte, eu preciso saber equação do segundo grau, se eu quiser lá no ensino médio e se eu quiser no ensino superior aprender integral, derivada, eu tenho algumas coisas que eu preciso saber antes. Se eu quiser, por exemplo, ir buscar o meu conhecimento, a gente tem que falar um pouco mais, eu acho que ainda mais no ensino médio, em autonomia do aluno. O aluno também tem mais autonomia para aprender, buscar a sua aprendizagem e tudo mais. Mas algumas coisas precisam ser básicas. E esses conteúdos, essas competências, essas habilidades básicas é o que está sendo discutido agora na Base Nacional Comum. Está em discussão agora, vai para o Conselho Nacional de Educação. Mas qual que é a grande discussão agora? Não é o que a gente coloca, acho que o motivo dos debates é o que sai. Realmente a gente não pode ter tudo. Mas o que é essencial? O que todo mundo, independente das suas trajetórias escolares, profissionais, de vida, independente disso tudo, o que todo mundo, né, toda criança e jovem tem direito de aprender no Brasil? E essa é a discussão central, porque aí é a discussão que não é o de colocar coisa para dentro, é o que a gente tira. E aí o que sai é o que vai revelar aquilo que nos une. Porque a Base Nacional Comum é o que vai nos unir, independentemente das nossas diferentes trajetórias. É o que vai nos tornar cidadãos melhores, brasileiros que conseguem se comunicar. A gente está com um problema de comunicação imenso, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Mas o que vai fazer com que a gente se entenda, né? Que a gente entenda esse mundo e que a gente se entenda. Marisa. Olha, primeiro eu queria até retomar a questão, acho que a palavra disciplina é que complica, né? Se a gente falar de conteúdos curriculares, componentes do currículo, e aí como é que a gente trabalha com esses diferentes conteúdos, a gente abre um espaço para conversar. O nosso problema é que a gente transformou cada conteúdo numa disciplina fechada com um professor especializado que não conversa com o outro. É esse o nosso problema.
E é claro que tem algumas habilidades, algumas competências que todo mundo tem que ter. Por exemplo, se comunicar. Agora, eu acho que o desafio que está colocado para nós é que se língua portuguesa é um conteúdo central para qualquer atividade que o cidadão vai desenvolver, ela tem que ser direcionada para o que ele quer fazer. Por exemplo, se um jovem quer se desenvolver em humanidades, em filosofia, ele vai ter um curso de português. Se ele tem interesse em caminhar para o secretariado, ele vai ter outro curso de português, ele vai ter que trabalhar, por exemplo, com correspondência oficial. Se ele quer trabalhar com comunicação, quer virar uma jornalista como tu, é um outro curso de português que ele vai ter. Então, é isso que nós temos que pensar, entenderam? Tem algumas coisas que todos têm que ter. Português e raciocínio lógico matemático, todos têm que ter, mas não é necessariamente a mesma língua portuguesa e a mesma cadeira, a mesma disciplina de matemática para todos. E como é que isso se integra? O aluno tem interesse em se especializar, quer ser músico, quer ser artista de teatro, que português que a gente vai dar para ele? Não é o mesmo do que quem quer ser secretário. Sim. A Laís tem mais participação da plateia. Laís. É isso mesmo, Andresa. A Kesley é professora e cansou, perdeu a conta de quantos alunos já deixaram a escola no ensino médio e voltaram já adultos, né, Kesley? Sobre isso, sua pergunta. É, sobre isso, porque quando a gente fala sobre a reformulação do ensino médio, a gente fala da reformulação no ensino regular. E a gente esquece muitas vezes do EJA, que é o ensino de jovens e adultos. E aí a gente tem um público que ele tem uma faixa de idade que varia da adolescência até a terceira idade. E aí a gente esquece que esse público, eles não têm as 13 disciplinas, eles não têm 800 horas para poder cursar o ensino médio. E eles também precisam ser preparados para o mercado de trabalho, eles precisam ser preparados para a vida fora da escola, e como eles ficam com essa reformulação? Como a gente olha para o EJA? Quem gostaria de responder? Bom, é uma boa pergunta mesmo. Acho que a questão do EJA, primeiro ponto, a escola não deve valorizar o EJA em detrimento do ensino médio, ou seja, para alunos que não têm 18 anos, ainda não têm complementado 18 anos e que a escola de alguma forma acaba encaminhando isso para o EJA. E na questão do EJA especificamente, eu acho que nós temos, assim como noturno, nós temos que repensar o EJA. Temos que repensar qual é as questões fundamentais que embasam um conhecimento, porque o que nós já falamos aqui é a importância do conhecimento. Então não adianta o EJA é mais um tempo menor, então nós temos que pensar assim, qual é esse conhecimento essencial que possa fazer com que aquele jovem se torne apto para estar participando da sociedade, que possa ir para o mercado de trabalho, tá certo? Mas isso, de novo, assim como no noturno, nós temos que repensar. Isso pode ter maior flexibilidade, o EJA pode ser por disciplina, por conteúdos, por semestres. Então, a gente tem que repensar um EJA que possa oferecer qualidade e conhecimento, e não apenas a certificação. Então, quando eu falo, muitas vezes a escola está incentivando aquele aluno a deixar o ensino médio para ir para o EJA, porque é para ter um certificado. Nós temos uma cultura de certificado no Brasil. Então, acho que a gente também tem que repensar essa cultura e pensar que a importância está no conhecimento e na formação desse aluno. Posso complementar? Claro. Eu acho que a gente, só para deixar mais claro o que a Neca está dizendo, o EJA surgiu para atender um determinado conjunto de cidadãos e cidadãs brasileiras. Ele está atendendo vários outros, né? Ele surgiu para atender quem não tinha tido oportunidade de cursar o ensino fundamental e médio regular na chamada idade própria. Na realidade, nós estamos jogando jovens que estão na escola e que não tiveram sucesso na escola para o EJA. Então é quem passou pela escolarização que chega lá. Entenderam? Sem falar em outros públicos, viu? Eu fui secretária municipal estadual de educação, vocês não imaginam. Tem 2 outros públicos que é impressionante. Os alunos com necessidades especiais, que passam de 18 anos, não têm... podem não ter uma condição de inserção produtiva na sociedade e para eles terem alguma atividade, eles ficam frequentando o EJA. E tem um quarto grupo impressionante, que são as senhoras idosas dos setores populares.
né? A gente está aumentando terrivelmente o número de idosos no Brasil, não tem políticas para os idosos de convivência social, e aí elas vão estudar no EJA. Então, o EJA tinha que acabar, certo? Na medida em que todos os jovens concluírem na idade certa o ensino médio regular, não tem mais por que ter EJA. Nós temos que ter outras políticas educacionais ou outras políticas sociais para atender esses diferentes agrupamentos. Tantas questões, Marisa, nosso tempo voou hoje, mas nós vamos continuar amanhã com mais um programa da série Educação Novos Rumos. E o nosso assunto vai ser o financiamento do ensino e a escola de tempo integral. Obrigada pela companhia e até lá.